Sejam bem-vindos a mais uma sessão da Rota das Letras. É um grande prazer termos aqui este trio de autores brasileiros. Começo aqui pela pessoa à minha direita, a Carol Rodrigues. Carol Rodrigues é uma jovem autora que tem um livro publicado e com o qual venceu o Jabuti, do Sem Vista para o Mar, e está agora a trabalhar no seu primeiro romance, que será publicado este ano, se calhar já está completo, mas que será publicado este ano. Carol estudou no Brasil e na Holanda, e está aqui no começo de uma carreira literária que se espera e vinha longa, e entre, obviamente, muitos outros cursos e formações que terá feito, curiosamente fez uma oficina de escrita com outro dos autores desta mesa, o Marcelino Freire. O Marcelino Freire vem também de São Paulo, também ele, o vencedor do Jabuti em 2006, se não estou em erro, com Contos Negreiros. Um autor que depois também se envolve na divulgação literária e cria a balada literária em São Paulo. Estreia no romance com Nossos Ossos, que depois, com esse livro, recebe o Prémio Machado de Assis. Portanto, bem-vindo também, Marcelino. Muito obrigado. O Filipe Munhoz, que eu tive o prazer de conhecer em 2014 na FLIP, na Festa Literária Internacional de Paraty. Já nessa altura o Filipe era e é um apaixonado por Philip Roth. Tinha recebido em 2010 uma bolsa de criação literária para escrever o livro que acaba agora mesmo de ser publicado, portanto, o livro Mentiras, que foi publicado no Brasil mesmo antes e apresentado mesmo antes de eles viajarem para Macau. O Filipe é também uma das pessoas responsáveis pelo projeto Antessala das Letras, que é um projeto também de divulgação literária, e portanto queria dar as boas-vindas aos três, e hoje vamos estar aqui para ouvi-los falar do seu trabalho e também um pouco da literatura brasileira contemporânea. Pedi uma salva de palmas para os nossos autores. Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado a todos os presentes. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra ter sido convidado pelo Rota das Letras, nessa cidade tão diferente para a gente, que tem essa coisa toda bilíngue, que é um choque, porque a gente está acostumado a viajar para lugares do Ocidente e a gente reconhece, pelo menos, como pode ser interpretado um fonema, mesmo de uma língua que a gente não entende, né? Mas a gente chega aqui e vê tudo escrito, são imagens sem som, né? E ao mesmo tempo está sendo repetido em quase todas as coisas em português também. Então é muito interessante, parece que a gente está beijando uma boca que tem duas línguas dentro e uma delas é de plástico, que a gente não consegue ter acesso, não tem gosto. É muito, muito interessante, né? É um choque cultural muito grande. E quando eu conheci, eu queria agradecer o Helder também, que é interessante que entre duas pessoas às vezes tem uma coisa muito rara, uma ligação, parece que é uma profunda amizade que acontece de repente, e eu senti isso com o Helder também, e tá aqui. Depois aconteceu uma coisa similar também aqui, com uma poeta portuguesa, Matilde Campilho, que eu ia falar isso, mas como ela não tá, então ela ficou trabalhando lá fora. Mas só essas duas amizades que parece que de repente viram uma amizade de infância, já é um grande presente para estar aqui. A gente combinou que a gente vai se apresentar rapidamente e depois vamos fazer uma leitura de trechos dos nossos livros. E eu, para me apresentar, vou falar um pouco do projeto, que é o Antessala das Letras. O Antessala das Letras é um projeto que foi desenvolvido porque há uma dificuldade muito grande de um novo autor ingressar no mercado literário, né? Não só no mercado literário, mas ser realmente um autor, ter um espaço para publicação, né? E eu tive essa dificuldade grande, sentia que faltava um espaço que pudesse publicar um texto, e alguns autores avalizavam o trabalho e mesmo assim não vencia essa barreira. E então foi criado um site em que autores consagrados, com muitos anos de estrada, recomendam novos autores. E
primeiro texto que a gente publicou no site foi da Carol Rodrigues, indicada pelo Marcelino Freire. E é isso, né? Muito bem. Conte de você, né? Você não vai se apresentar. Eu nasci em São Paulo, tinha muita bronquite quando eu era criança, então precisei mudar para a praia. E na praia, era uma praia muito isolada, moravam cerca de 20 famílias. Então eu não tinha outras crianças para brincar, não tinha muitas atividades para fazer. E eu acabei mergulhando fundo na leitura desde muito criança, muito cedo. E eu acho que isso fez virar um leitor acima de tudo, e depois de muitos anos eu lendo bastante de tudo, eu quis escrever também. E comecei escrevendo contos, todo esse processo, né? Depois fiz um romance, agora publiquei o primeiro romance, já tenho outro pronto, estou escrevendo o terceiro romance. E foi um processo bem demorado. Agora a Carol Rodrigues, por favor. Boa noite, tá ligado? Tá. Boa noite. Tenho que agradecer muito ao Helder pelo convite. É muito legal e muito estranho, né, estar aqui. A gente não dorme direito, acorda no meio da noite e tudo parece um grande sonho. Parece que a realidade ficou lá longe. Isso é muito bom, muito criativo também, né? Estamos produzindo aí nas madrugadas. Com certeza a gente vai levar muita coisa disso para o Brasil. Uma autora brasileira que veio aqui foi a Andrea Del Fuego, e o último romance dela é inspirado, né, aqui em Macau, todo o cenário foi construído aqui. Agora chegou a Matilde que perdeu aqui a declaração de amizade. Falamos mal de você, Matilde, aqui os três. Bom, com certeza a gente vai levar muita coisa disso tudo para lá, né? Bom, eu estou começando, né, nesse mundo ainda, estou com o meu primeiro livro publicado. Tenho que agradecer muito a esses dois aqui que me ajudaram muito nesse caminho. Eu fiz oficina de escrita com o Marcelino em 2012 e foi quando eu me dei conta de que seria bom levar a sério, seria bom ter mais disciplina, que haveria um caminho possível, né? Ele realmente me provocou muito, assim, no sentido de chegar numa investigação de voz, de dicção, que foi muito interessante, foi um caminho muito interessante de aprendizado. E é isso, publiquei meu primeiro livro em 2014, ele é sobre fugas, sobre estradas, sobre ir para um Brasil profundo e desconhecido. Sobre as estradas, né? O Brasil foi muito forjado em cima do petróleo, da gasolina, então o sistema de transporte é todo rodoviário lá. Isso é muito estranho em muitos níveis, então um personagem que me encanta muito é o do caminhoneiro. Eu acho que é um personagem muito brasileiro, assim, que viaja pelas estradas muito longas e durante muito tempo e vai colhendo essas histórias e toma rebite, né? Que é uma droga para ficar acordado. Então essa subjetividade me encanta muito. Esse livro que eu fiz é inspirado, dedicado a esse personagem que eu acho muito brasileiro. Acho que por enquanto é isso. Isso que ela falou do Marcelino ter ajudado ela, o Marcelino foi uma pessoa muito importante também no meu começo de carreira literária. Isso que eu estava falando também de uma forte ligação entre duas pessoas que não se conhecem direito e de repente parece que são amigos de infância. O Marcelino foi assim também há quase 10 anos. Eu entreguei um original para ele e ele, de uma forma muito generosa, leu, anotou o livro inteiro. Depois ele deu esse meu outro romance, esse que está produzido agora, que está publicado agora, e deu dicas valiosíssimas. Então eu queria também aproveitar para agradecer em público aqui toda a ajuda. Eu já posso morrer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu digo que é uma felicidade muito grande estar com os dois aqui com vocês. O Felipe eu conheci com 20 anos de idade, quando eu tinha 20 anos. Eu acho que a vantagem de ser um pouquinho mais velho é que a gente vê as pessoas começando e acontecendo. E escolhendo a literatura como paixão, como ofício. E estarmos nós três aqui juntos, né, nesse evento internacional e conhecendo uma cidade que a gente não conhecia
e conhecendo um povo que a gente não conhecia, junto, né? Juntos, nós estamos vivendo a experiência juntos. É muito bonito. A partir da literatura e a partir do livro, e da paixão que cada um escolheu. Não importa a idade, não importa quantos livros você tenha publicado, mas o importante é que a gente escolheu esse ofício, e é ele que nos leva, é ele que vai nos guiando, né? Então é muito bonito ter vocês aqui ao meu lado, como companheiros de ofício, não como alguém que fez uma oficina literária comigo, ou alguém que naquele momento recebeu um apoio, enfim, que estava naquele momento precisando, mas essa sensação de que fazemos parte de um mesmo bando de teimosos, porque a mediocridade é reinante. Então, quando a gente tem esses companheiros para nos ajudar a caminhar, isso vale muito. E sobretudo num evento também, que é o 5º ano, não é isso, Helder? De um evento dessa importância e com esse encontro de escritores e escrituras. Parabéns pelo evento, a você e a toda a equipe, obrigado pelo convite. E ela estava falando que a gente tem dormido pouco. Para eu chegar aqui, foram 30 horas de viagem, então vim muito tonto, muito cansado. Quando eu cheguei aqui, fui parado pela polícia. Eu acho que eles olharam para minha cara e viram alguma coisa que eu não via, de tão cansado que foi, de tão cansativa que foi a viagem. E a gente vai vencendo o sono, vencendo o fuso horário e vencendo também uma distância do Brasil num momento muito delicado do país, né? Não sei se vocês têm acompanhado, tem acontecido manifestações de ultradireita no Brasil, de alguma forma recusando os avanços que o governo de esquerda fez, e é uma onda conservadora, é uma onda muito perigosa. Então a gente fica abrindo a internet sabendo de notícias lá. Então você está longe do país no momento em que o país de alguma forma está precisando de você, é complicado também, né? Então a gente o tempo inteiro a gente está conversando sobre isso, discutindo que país que a gente vai encontrar quando voltar. E isso a gente está falando de 6 dias, domingo, né? Lula foi preso, se esse avanço conservador cresceu, se eu vou ter que pegar em armas, o que é que eu vou fazer? Então eu estou também pronto para a guerra. É ou não é? Estamos ou não estamos? Pronto para a guerra. Pronto para a guerra. Eu não vou deixar também quieto que esse avanço conservador vá tomando conta, ou não aceitando as posições adversas, né? Porque tem uma caça à esquerda, uma caça aos avanços sociais do Brasil, e a gente vai ter que estar preparado para enfrentar isso aí. E a política, eu acredito que não pode estar ligada com religião. Essas manifestações estão fortemente ligadas com motivos religiosos, e isso é muito conservador, é um retrocesso muito grande para o país. Se os próximos candidatos tantos deputados, que a gente já tem muito isso no Senado, estejam ligados a movimentos religiosos. É muito conservador e muito perigoso para os avanços sociais. Muito bem. Sobre a minha trajetória, eu queria dizer que eu sou um escritor. Eu estava aqui passeando por Macau e por Hong Kong ontem, e eu vi várias vezes o Nordeste do Brasil. Vi sim. Eu vi naquelas feiras que cortam a cidade ultramoderna de Hong Kong, naquelas feiras livres, naquelas senhoras vendendo os seus pastéis, naqueles senhores regulando os relógios, nos que estão vendendo antiguidades. Eu vi muitas vezes a minha tia ali, o tio meu, ou seja, eu nasci no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Sertânia, fica no sertão de Pernambuco, e reconheci, por exemplo, no hotel em que eu estou hospedado, eu comi uma panqueca feita no hotel,
que a minha mãe fazia no sertão de Pernambuco. Uma coisa muito simples de fazer, eu não sei como é que vocês chamam aqui, eu sei que é uma panquequinha assim, farinha de trigo, é muito básica. E minha mãe fazia isso no sertão de Pernambuco para substituir o pão. Não tinha dinheiro para comprar o pão, fazia aquela panqueca que eu reconheci aqui. E matei a saudade da minha mãe e matei a saudade da fome, porque a minha mãe fazia essa panquequinha lá no Nordeste, tem o nome de mata-fome, porque era exatamente aquilo que mata a fome, que você come ali para matar a fome. E eu reconheci muitos aspectos, né? Você encontrou essa panqueca em Havana também, não foi, Marcelino? Encontrei essa panqueca em Havana. Aliás, foi a primeira vez numa viagem internacional que eu encontrei isso. Eu não vou saber como vocês chamam aqui, mas lá estava. Inclusive tem uma máquina aqui, é uma coisa muito chique. Tem uma máquina no hotel que você coloca o prato de um lado, aí aperta OK e sai a panquequinha da minha mãe. Sua mãe tinha essa máquina? Ou seja, observe qual é a ligação do sertão de Pernambuco com Hong Kong e Macau. A diferença é que aqui é uma máquina que faz. Você aperta um OK e a panquequinha que veio do sertão de Pernambuco, Sertânia, atravessa uma engrenagem muito moderna e cai num prato do outro lado. Mas é a mesma comida que minha mãe fazia para a gente. Minha mãe teve 14 filhos, desses 14, 9 vingaram. Eu sou o caçula desses 9. Ela fazia este mesma panquequinha para a gente não passar fome. Então, veja bem, são culturas diferentes, mas a raiz é a mesma, a teimosia é a mesma. O chinês trabalha muito, eu vi muita gente trabalhando o tempo inteiro caminhando e trabalhando, fazendo coisas, o trabalho, o ofício, o corre-corre, a teimosia, né? Hong Kong é a mesmíssima coisa. Estamos ligados por essa mesma raiz, por essa mesma teimosia, essa mesma vontade. Então, estar aqui de alguma forma também está na minha terra, na nossa terra. Por enquanto é isso, eu tenho alguns livros publicados, a gente vai falando sobre eles agora. Eu vou passar para o nosso querido amigo Felipe, para ele ler um trecho do livro dele. O que é que você vai ler, Felipe? A gente combinou agora umas leituras e depois a gente volta a conversar. Vou ler um trecho do livro Mentiras, que é esse livro que foi publicado agora. Rapaz, esse é um teimoso, parece mentira o livro dele saiu. Foi um sofrimento. Quanto tempo, Felipe? 5 anos. 5 anos. Tinha que sair agora mesmo para entrar em Macau, mas não. O livro é escrito inteiro em diálogos. Vou contextualizar um pouco primeiro. É um escritor escrevendo em tempo real o primeiro livro. E esse escritor, ele, de certa forma, eu fiz um paralelo com como o Dante convoca o Virgílio na Divina Comédia para acompanhar ele por todo o inferno, purgatório, paraíso. Esse escritor convoca o Philip Roth para acompanhar ele no processo de produzir esse primeiro livro. Então, o livro ele é inteiro emaranhado com a obra do Philip Roth, não com a pessoa. Eu evitava, inclusive, quando eu estava escrevendo, ver entrevistas do Philip Roth. Eu não queria misturar a vida dele dentro do livro, mas a obra do Philip Roth está inteira, de certa forma, inserida aqui, e muitas vezes, normalmente, com referências implícitas. Então, aqui é uma conversa no começo do livro, que o personagem Felipe está explicando para o personagem Philip como que ele escreve. E é uma analogia com um livro do Philip Roth que chama Everyman. No Brasil é Homem Comum, em Portugal não sei, e aqui também não. Esse personagem está cavando uma cova e ele está explicando como que se deve cavar uma cova bem feita. Então, aqui ele está explicando como que ele escreve, né? Então ele diz aqui: deita uma tábua atrás da cova e é para lá que leva os quadrados de grama a impressão desatenta, com o forcado. Organizo tudo formando um mosaico. Leva 3 ou 4 meses. Trabalhoso. Finalizado, começo a cavar. Diferente o método, eu diria. Uso 2 pás. Uma quadrada para o ponto em que está fácil e é possível retirar mais terra. Depois outra redonda, com ponta, uma pá comum.
A pá que todos usam para cavar normalmente, uma pá comum. Quando a terra não está completamente sólida, quando ela está úmida, eu uso a pá grande e consigo retirar bastante de cada vez. Vou jogando dentro do livro, cavo da frente para trás, remoendo tudo. A margem da cova eu acerto durante esse processo com a colher de pedreiro. Uso também um forcado reto para alisar as beiradas. Acerto e corto as pontas. Deixo bem retinho. Reviso tudo. Você tem que ir acertando enquanto cava. Os 30 primeiros carregamentos do livro eu levo para uma área do cemitério que serve de lixo. Lá, esvazio o livro e volto, e encho outra vez, e vou e esvazio. 30 minutos. Aí eu já estou mais ou menos na metade do serviço. Do começo ao fim, leva quanto tempo? Vários meses, talvez anos, várias insônias. E há quanto tempo você trabalha nisso? O tempo todo, a vida toda. É um bom ofício. A gente consegue pensar em tanta coisa, mas é trabalhoso, doloroso. Está começando a incomodar minha coluna. Ora sentado, curvado, tudo para deixar a cova bem reta, com fundo liso. 1,80 m de profundidade. Espero que fique bonita, que dê até para pular lá dentro. Como dizia o velho que me ensinava quando comecei, tem que ficar tão liso que você possa fazer a cama no fundo. Eu ria muito quando ele dizia isso, mas é assim que as coisas funcionam. Tem que ser um buraco com 1,80 m de profundidade e tem que ficar bem feito para a família e também para o morto. E é verdade que você teve com outro Felipe, não foi? Não é isso? Os dois Filipes se encontraram uma hora? Eu fui convidado para ler um trecho desse livro, enquanto ele ainda não tinha sido publicado, em 2013, durante as comemorações do aniversário de 80 anos do Philip Roth, em Newark. E foi uma experiência fantástica, a gente foi apresentado, parecia que os personagens do meu livro tinham saído do papel para conversar cara a cara. Foi demais. Carol, diga aí. Bom, eu vou ler então um trecho de um conto. Acho que eu vou ler o comecinho do primeiro conto. Bom, são contos de fuga, né? Então esse primeiro aqui é uma fuga de um menino por cidades do interior do Brasil. Chama Onde Acaba o Mapa. Ele não existe e de repente ele existe. Faz 5 dias fui jurado. Manhã ainda escura, boné, short Adidas, 2 listras, a gola do uniforme pingada da marmita, carne de panela, foi na boleia de Tupi Paulista a São João do Paudalho, e de barco até Pauliceia, e mais boleia até Olaria. Desceu o rio que parece mar, porto a porto, Rio Paraná, Porto X, Guana e Itaporã. Afunilou em Rosana e se apertou até Porto Rico, que é onde acaba o mapa rodoviário do estado de São Paulo. Era o que tinha esse menino novo de buço liso quando saiu do portão da escola, direto para a estrada, na manhã aquela, foi jurado, 5 dias. Em Porto Rico marejava enjoado, tanta hora, o corpo, gravitando no colo da água. Mas era bonito, as ilhazinhas, a praia de areia clara, os casarões à beira-mar, como falava quem estava ali, recebendo, apontando. Ele ouviu que o rio era água demais, era mesmo quase o mar. Saiu do barco, são 100 pratas, tudo isso. A nota pensada triste, o bolso largo das listras, olhou para o céu outro dia. Na padaria mais de esquina, mais franzina, pediu pingado, um pão na chapa, só tem pão de leite, pode ser. Veja 2, veja 3, tem fome, tem queijo, tem presunto, coloca tudo na chapa, pode ser. O chapeiro chapa tudo, olha de cima do avental, tá aqui porque tem aula não, tá de uniforme, de onde é? Vim de cima do rio, vim do porto de Olaria, vim pra ver gringo, ver turista, onde é que tem? Tem mais tarde na praia, o mais turista que tu vai ver é de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Carioca não tem, do Nordeste ninguém. E gringo mesmo, só gringo perdido, achando que tá perto da Argentina. Quando eu digo que tem todo o estado gordo, um Mato Grosso do Sul para chegar no Paraguai, e só depois a Argentina eles perguntam onde é o aeroporto mais perto, eu digo aqui? Tem não. Tem rodoviária que em 2 dias deixa lá. Acho triste acabar com um romance de cabeça de turista, mas é tanto bicho grilo que aparece que é assim. Tu nem sabe, tu nem viu. E onde faz festa para quem vem de fora? Tu quer festa de rico ou de pobre? Carol, o nome do teu livro, Sem Vista para o Mar, porque são cidades que não têm vista para o mar. Sim. Cidades do interior de São Paulo. Sim, eu me apossei desse dispositivo, né, para criar o livro, assim. Peguei realmente um mapa rodoviário do
do estado de São Paulo e fiquei brincando com os limites físicos desse pedaço de papel mesmo, quais são as cidades mais a oeste do Brasil, onde esse mapa já está realmente no fim. Então, fiquei imaginando essas histórias que não tem redenção, que não tem aquela chegada ao mar e essa visão da liberdade e de, né, uma coisa sublime, assim. Eu quis pensar mais nesse interior do Brasil que a gente nunca vai ver por inteiro, né, que a gente nunca vai ter uma noção da dimensão, né. A China é gigantesca, mas o Brasil também é. E tem lugares que realmente, acho que a imaginação pelo menos pode tentar. É verdade que você ficou morando durante um tempo, passou um final de semana num hotel de beira de estrada, no interior assim, de São Paulo, para poder sentir o clima do livro, é isso? Foi, não foi com esse propósito. Eu fui mandei um poema para um festival muito pequeno, né, começando ali, e aí o poema foi publicado numa antologia, me chamaram para ir para lá, aí eu fui, peguei um ônibus e muitas horas até chegar nesse lugar, Presidente Prudente. E aí eu comecei a ver os nomes das cidades, né, pela estrada, e comecei a gostar dessas palavras, comecei a gostar desses lugares. E fiquei num hotelzinho de beira de estrada mais barato que eu achei, então essa figura dos caminhoneiros foi muito... São personagens prontos, assim, né? Eles têm muitas histórias, contam as histórias, então achei muito fascinante. E você passou um período na Holanda também, isso interferiu de alguma forma no seu trabalho? Eu acho que sim, por oposição, né? O tempo que eu passei na Europa foi quando eu comecei a escrever um primeiro projeto, que era um romance. Eu acho que se eu tivesse publicado ele seria da categoria da autoficção, mas eu não vou publicar nunca. Ele foi só uma espécie de laboratório, né, para entender mesmo como que eu queria escrever. Mas era a história de uma pessoa que morava na Europa, esquecendo de um relacionamento que deu errado, num frio, no inverno e tal. Então foi todo um laboratório para aprender a escrever, eu acho, para chegar numa dicção própria, né? Acho que a gente tem que tentar isso. Mas ficou uma coisa muito distante e muito sem enredo. Eu acho que o que eu agradeço para sempre ao Marcelino é ter me ensinado a importância do enredo, né? Eu escrevi umas coisas meio sem história, sem fio narrativo e tal. Então essa parte da Europa toda eu abandonei e quis mergulhar numa coisa mais... essa questão do Brasil, né? O que é essa cultura, o que é isso, acho que é uma coisa que vai estar sempre comigo. Assim. Antes do Marcelino ler aqui o trecho dele, já que a Carol entrou no assunto, a gente também está falando de literatura brasileira contemporânea, a autoficção está muito em voga, né? É a questão que está palpitante, né? Eu acho um pouco estranho, assim, não sei, parece que reduz muito as coisas, né? É porque está se falando, muita gente está escrevendo o que os críticos ou os analistas chamam de autoficção. Tem uma onda de autoficção no Brasil. Olha, a Bíblia para mim é autoficção. A Bíblia é autoficção. Inclusive, cada apóstolo daquele contava o seu jeito, não era não? Então a Bíblia já era autoficção, né? Em resumo, tudo mentira. Divina Comédia, que eu estava falando. Divina Comédia. Não é uma coisa nova, né? E agora parece que tem uma onda de pessoas querendo fazer para caber dentro desse... Tudo parte do escritor. O que eu escrevo parte do meu olhar. Eu acho que o escritor é uma fonte. Desta fonte sai uma nascente e vai pegando outras coisas pelo caminho, mas tudo é a partir de mim, logo tudo é autoficção. Não teria como fazer uma extra-ficção. Não, é tudo a partir de mim mesmo, eu vou colocando elementos ali e tal. E acho que a gente só vai ter uma noção com um distanciamento histórico, né? Assim, se esse momento está realmente palpitando nessa direção, né? Ou se é uma ilusão. Acho que a gente vai ver mais pra frente. Muito bem. Quem é que fala português aqui? Levanta a mão. Então eu não preciso falar em chinês, né?
Era só para saber quem que estava precisando de tradução. Eu vou ler um conto desse livro, Contos Negreiros. É um livro publicado em 2005. E eu fiz um conto aqui para a partir, olha, eu posso dizer que é autoficção, mas é a partir, né? É a partir da minha tia, uma tia velha, a tia mais velha da família, que ela não queria aprender a ler de jeito nenhum. Ela não queria aprender a ler. Todo mundo dizia, mas tia, a senhora tem que aprender a ler. Ela disse, eu não quero aprender a ler não, para quê? E como eu escrevo para ressuscitar as pessoas que já se foram, as pessoas amadas, aí eu escrevo para que essa minha tia Totonha reviva. E ela dizia frases muito bonitas assim para defender a sua posição, né? Existia uma espécie de ditadura do saber, que você só era importante se tivesse um diploma debaixo do braço. E a minha tia dizia exatamente o contrário. Aí eu de alguma forma quis homenageá-la, escrevendo essa tia que não queria aprender a ler. Ela dizia uma frase, que é com essa frase que eu começo o conto. Ela dizia, capim sabe ler? Aí a gente está num festival de literatura em língua portuguesa, e minha tia falava uma língua muito bonita, muito sonora, um português muito sertanejo, muito nordestino, muito brasileiro, muito português, lusitano, musical. Então é uma homenagem que eu faço à minha tia Totonha, na Rota das Letras. A minha tia está na Rota das Letras, igual a panquequinha que veio de lá e caiu. A minha tia está aqui, homenageada na China. Não é pouca coisa não. Capim sabe ler, escrever. Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juízo de valor? Em que eu não quero aprender, dispenso. Deixa para gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, estou bem. Já vi o fogo e atrás de sílaba. O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente e o vale doce e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante, aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita? A geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número, só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço? Tem esforço, mais esforço, meu esforço? Todo dia há tanto tempo nesse esquecimento, acordando com o sol. Tem melhor beabá, soletrar, se a chuva vem? Se não vem, morrer já sei, comer também. De vez em quando ir atrás de preá, caruá, roer osso de tatu. Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome? Desenhar só para mocinha aí ficar contente? Ô dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente, coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente? Quem está atrás do nome não conta? Olha, no papel eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me conhece, grita, apelida, vem me chamar de Totonha. Totonha! Totonha! Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa.
A melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Só quero que me deixe sozinha, eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? 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 Não preciso ler, moça. A mocinha que aprenda, o prefeito que aprenda, o doutor. O presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Esse após é para Totonha. Tem uma revista horrorosa no Brasil chamada Veja. Não leio essa revista, não, é muito ruim. Mesmo que venha traduzido para o chinês, não leio. Ou então leiam para saber onde estão os inimigos. É o que eu faço de vez em quando. Eu dou uma olhadinha para dizer, deixa eu ver o que a inimiga está falando. Na época em que esse livro saiu uma resenha na Veja, acabando com o livro, porque também eles estavam com uma briga comigo lá, então eles aproveitam e fazem aquele negócio, né? Escolheram uma foto minha ridícula, que quando eles querem, né? Aí eles puseram a foto minha assim, aquela coisa. E entre outras coisas dizia que o conto Totonha era uma apologia à ignorância. Eu digo, Deus do céu, eu estou dizendo que a minha tia Totonha tinha uma sabedoria extrema, uma sabedoria nata, entende? E que às vezes não quer dizer que você tem uma biblioteca imensa. Eu conheço muitos imbecis que têm uma biblioteca imensa e não respeitam o próximo, não respeita ninguém. A minha tia respeitava, a minha tia tinha uma noção de democracia, uma noção de respeito ao outro, de afeto, de gentileza. E é preciso dizer também que há milhares de pessoas que seguem o que esse panfleto chamado Veja diz e reproduzem nas redes sociais, e a coisa cresce. E compram livros por aí, né? Assim, E também, é a principal lista de livros do Brasil, infelizmente, onde as pessoas mais olham para comprar. E é machista, é homofóbica, tudo de errado pode ter, concentra naquele lugar. Se chama Veja, né? E se chama Veja. Pense um negócio desse. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Carol, me diga o seguinte: por que é, Carol? Por que é que você escreve? Por que você escreve? Você poderia fazer muita coisa, não é? O que você escreve? Por que você escolheu a literatura? Diga pra gente. Essa pergunta é horrível. É uma pergunta profunda, mas eu quero saber, porque tem muita coisa para fazer, né? Mas por que você escreve? Fala. Sempre difícil. Eu acho que, acho que eu sempre quis, de algum jeito, ser artista e tentei 1 milhão de maneiras. Tentei fazer cinema, tentei fazer balé, essas coisas em que você se expõe demais não dão muito certo. Então acho que a literatura cai muito bem para os tímidos, tirando esses momentos que a gente tem que fazer. A gente estava falando sobre isso hoje no almoço, que a literatura é ficar sozinho, escrevendo, concentrado, mas ao mesmo tempo tem esse tipo de situação, né? Por oposição, né? Assim, o extremo oposto, oposto. e no contexto de hoje é completamente necessário para o autor continuar existindo, fazer esse tipo de coisas. Há raras exceções que ficam encasteladas, né? E aí? Aí foi para o balé? Fiz balé, fiz tudo, fiz cinema, fiz performance, já até pintei quadros, mas olha, tudo muito horrível. Aí eu achava que a literatura não era para mim, não era para todos, né? A gente é muito mal educado, né? Não é? Achando que a literatura é uma coisa muito distante, muito sublime, para poucas pessoas, que a gente não chega. Não sei, eu pelo menos cresci um pouco com essa... Foi a impressão que a escola me passou, eu acho.
Mas aí foi chegando um momento e foi muito importante pessoas como você, na verdade, assim, para falar que não, aí tem coisa, sabe, vai mais fundo. Uma linguagem linda, é a linguagem linda da Carol. Ela já havia essa linguagem, já havia essa escrita na Carol. E quando ela chegou com os contos, assim, porque não sou eu, na verdade, é o texto dela e como que esse texto reverberava para os outros que estavam ali na sala. Porque todo mundo já parava, já olhava ali, aquilo já reverberava, né? E aí essa força foi devolvida para você. Você percebia que o seu texto existia essa coisa ali, né? Conte aí, vá. Acho que é isso, acho que esse momento de você, né, colocar para fora, né, é tão dolorido, tão necessário. Eu acho que é esse o momento em que você sente se vai dar certo ou se não, né, se você tem um caminho aí ou não. Mas é isso, tem que colocar para fora mesmo, né, senão não existe. Eu estou virando mediador aqui, mas eu estou gostando também, é um programa de auditório. Mas eu queria só dizer o seguinte, é sério, que o livro dela, esse livro dela de contos, saiu, livro pequenininho, você vê, quantos contos tem? 21. E assim, ganhou os 2 principais prêmios da literatura brasileira, inclusive concorrendo, uma concorrência muito grande, inclusive com grandes editores. É um selo pequeno, um selo Edite. Ela mesma pega os livros, ela mesma vende, ela mesma luta pelo livro dela. Esse livro ganhou os principais prêmios, encantou a todos que leram. E aí a Carol, assim, disse, graças a Deus eu não preciso mais fazer balé, né, Carol? Eu era péssima. Sofrendo lá, com o pé sangrando e não dava em nada. Mas, para falar de literatura brasileira, acho legal né, falar um pouco disso também. As editoras grandes estão meio que acabando, né? No Brasil está acontecendo uma coisa meio parecida com as gravadoras, eu acho, né? Com as gravadoras, é verdade. Uma das maiores editoras fechou no ano passado, a Kozak Naif. Infelizmente, muito infelizmente, fazia os livros mais lindos do país, assim. E esse mercado mais formal também não vende. Então, acho que uma característica da literatura contemporânea é uma ascensão, assim, massiva mesmo, né? De editores independentes, de publicação pelo próprio autor, às vezes até não tem nem ISBN, né? Os livros, né? Essa produção paralela tá crescendo demais. E isso está trazendo uma diversidade muito interessante. Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Na verdade. Faça uma pergunta para o Felipe. Olhe para ele aqui. Você quis perguntar sempre. Vou falar porque que eu escrevo também. De salvar, tirar a Carol dessa enrascada aqui. Mas você já pensa uma pergunta quando ele terminar essa pergunta? Na verdade. Porque quando ela estava falando, que eu estava pensando que eu ia falar também, se o Marcelino fizesse a mesma pergunta para mim, que eu comecei a escrever quando letra de música, porque eu tocava guitarra, eu fazia show, que eu sou punk. Ele era punk, olha aqui a situação do punk, olha o punk. Mas aí eu pensei, não, eu vou aproveitar e vou inverter a situação, porque a gente ia ler alguma coisa no final também, e eu vou ler já, porque é o seguinte, parece que tem uma nuvem negra aqui em cima que várias doenças, eu já falei da bronquite, né? Apareceram recentemente alguns tumores na minha perna direita e no nervo tibial. E eu estou lidando com essa situação de ter uma dificuldade de locomoção. Aí eu fiz um poema aqui e eu acho que no final das contas eu estou escrevendo agora porque é um poema sobre a minha perna direita. E eu estou escrevendo, na verdade, é para não deixar que esses tumores me matem, né? No fim das contas, eu acho que é isso. Então, esse poema se chama Auto Auschwitz. Auto, que não é auto. Não é ficção. Outrora uma perna à direita, outrora um trem veloz, e foi tão repentino o trem cargueiro. Meus passos arrastam caixões feitos de chumbo. A perna direita, uma âncora, uma árvore. Os ramos da perna são galhos putrefatos. São fartos de ganchos com frutos venenosos, sem folhas, a cássia de outono, a qual transcrevo no ritmo das sílabas tônicas, agulhas, facadas em cada cruel exclamação. A perna direita, um poleiro de aves mortas, o gato de polvo confinado que respira, agônicos últimos sorbos rarefeitos. O bicho aproveita ridículos suspiros. Por dentro, esta perna pendura estearina,
os nervos da perna são velas derretendo, ao fim condenada, cavando a própria vala, incônscia o meu corpo, o meu campo de extermínio. Caramba, meu campo, esse verso ali no meu campo, como é? No meu corpo, o meu campo de extermínio. Danado, hein? Mas aqui na plateia tem um motivo também para você viver e amar bastante, né? Na primeira fila. Ah, sim, claro. Aqui minha esposa me acompanhando. Um aplauso, Deus é um amor. Importante, inclusive, para me apoiar, continuar escrevendo. Por que eu escrevo também é por causa dela. E aí, Carol? Bora uma perguntinha. Você fez um mergulho super profundo na obra do Philip Roth, né? Você analisou, todos os livros dele, né? No seu processo. Como foi esse encontro com esse autor? O encontro foi por acaso. Eu tinha terminado um livro de contos, o que eu estava falando que o Marcelino leu e anotou e deu várias dicas valiosas, que é um livro que eu acabei nunca publicando. Acho que provavelmente não, algumas coisas eu publiquei esparsas, assim, em jornal e coletânea, mas eu tinha notado que faltava diálogo no livro. Eu tinha referências de Borges, de Kafka, autores que tem pouco diálogo, né? Um texto uma prosa mais corrida, assim. E eu estava procurando referências de bons autores que escrevem bons diálogos, né? Então fui atrás do Hemingway, fui atrás. E aí me recomendaram um livro do Philip Roth que chama Deception, que é escrito inteiro em diálogos. E eu não conhecia o Philip Roth. E nessa época eu estava num processo maluco de tentar achar qual seria a forma de escrever o melhor diálogo, evitando também a oralidade, né? Eu queria uma coisa que fosse essa busca para escrever um diálogo que vai ser lido, não é uma simulação do que está sendo falado. Então eu chegava em casa e tentava transformar todas as conversas que eu estava tendo com pessoas reais em ficção. E eu encontrei uma mulher e a gente teve durante muitas horas uma conversa muito franca e interessante sobre vários aspectos da vida, de religião e problemas do passado, dificuldades. E eu comecei a transcrever essa conversa e ao mesmo tempo eu li o Deception. E o Deception tem esse personagem Philip que é um homem ranzinza e escritor e está fazendo o livro Deception, né, nos bastidores desse processo. E eu achei que seria interessante que ele começasse a comentar, a criticar e sugerir alterações nesse livro que eu estava fazendo. Então começou assim. Aí eu inseri esse personagem Philip, que na verdade no começo era o mesmo personagem do Deception, essa era a ideia, mas depois eu mudei um pouco esse conceito. Mas esse personagem Philip começou a falar sobre o que estava sendo, o que eu tinha escrito acima, né? Então eu achei que seria interessante ler outros livros do Philip Roth e acabei lendo todos e fazendo referência a todos os livros, que eu achei que assim o trabalho ficaria completo. É como se eu me colocasse essa autoimposição para que tivesse uma meta. Ali seria o fim do trabalho, senão eu poderia entrar numa loucura de não ter um limite, né? Nessa época também eu lembro que eu li um prefácio do Ulisses, que eu não lembro quem fez, mas dizia que o James Joyce ele precisou se amarrar no mito da Odisseia para conseguir desenvolver o trabalho dele, no tempo dele, sobre aquelas coisas particulares, né? Então tinha um pouco isso na cabeça também. Era me amarrar em alguma coisa e montar uma espécie de fechar o cerco, né? E aí, a partir dali, explorar com liberdade todos os temas que eu tinha interesse. Muito bem. Estou esperando a pergunta de vocês. Uma pergunta. Por que é que você escreve, Marcelino? Por que é que eu escrevo? Olha, eu escrevo porque eu não sou bonito. Se eu fosse bonito, eu não escrevia, né? Eu fazia outras coisas, né? Não.
Eu escrevo porque eu quero me vingar. Eu sou muito covarde. Eu sou muito medroso. Aí eu escrevo exatamente por isso, porque a palavra é a minha arma. Eu escrevo para me vingar de um governo que não vai bem, vingar de um amor que foi embora. Como é que eu me vingo de um amor que foi embora? Eu faço um poema bem bonito, aí a pessoa diz assim, arranjou outra pessoa, tá vendo? Aí tem porque veio um poema bonito. Aí eu me vingo. Então, tudo na literatura eu me vingo. Eu escrevo para compreender o mundo à minha volta. Quando perco um grande amigo, eu perdi recentemente uma grande amiga eu perdi, eu não conseguia chorar. E naquela coisa de visitar no hospital, de ligar para a família. Então, quando eu cheguei em casa, ali tarde da noite, exausto, eu fui escrever um texto para ela. Aí naquele texto eu consegui dizer até mais do que eu diria chorando. Entende? Eu conseguia, eu li o poema e comecei a chorar depois que li, porque é a palavra que faz essa espécie de ponte entre o meu desespero, a minha vingança, eu escrevo com urgências muito grandes, escrevo para ressuscitar pessoas queridas. É isso, escrevo porque eu leio A Rua. O livro que eu mais leio é A Rua. Qual é o livro? Olá, outra vez. Obrigado pela vossa intervenção, muito bom. E queria pegar no que disseste agora, dessa primeira vez que chegaste aqui e vês uma cidade pela primeira vez, descobrir. Algumas destas pessoas que aqui estão também estão a descobrir-vos pela primeira vez. E com certeza que haverá muitos outros autores interessantes para descobrir no Brasil, da vossa geração, da tua geração. Gostava de falar assim um bocadinho disso, de um autor que vocês tenham descoberto, mais velho, mais novo, no Brasil, e que vale a pena nós aqui também espreitarmos e irmos à procura dele ou dela. Eu saí há pouco tempo de um projeto muito lindo, um projeto chamado Quebras. Eu viajei por 15 capitais brasileiras, eu e mais um jornalista chamado Jorge Filiolini. Eu visitei 15 capitais brasileiras fora do Grande Eixo. O Grande Eixo é o quê? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se você não tomar cuidado, você fica só entre São Paulo e Rio de Janeiro e as coisas se concentram muito ali, né? Nessas duas cidades. Mas mal ou bem, por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Mal ou bem eu conheço o que acontece em Porto Alegre, capital no sul do país, Belo Horizonte, Minas Gerais, mesmo a capital em que eu vivi muito tempo, Recife. Mas o Brasil é tão grande que eu não sabia, como escritor e como agitador cultural, eu costumo dizer que eu não sou agitador cultural, eu sou agitado cultural. Eu tenho um festival de literatura, depois eu falo sobre ele aqui, para a resposta não ser tão longa, os nossos amigos indicarem outros nomes. Mas eu viajei por 15 capitais brasileiras, porque eu queria saber o que acontecia, por exemplo, em Palmas, Tocantins, que é a capital do Brasil mais jovem, tem 26 anos. Quais são os poetas de lá, os escritores de lá? Aí eu fui para Boa Vista, fui para capitais, Teresina, e eu vou cá entre a gente, faz de conta que eu não estou no Festival de Literatura, nem falando. Eu cheguei a ouvir de um escritor, amigo meu, disse assim, quando ele disse do projeto, que a gente estava para ser aprovado, esse projeto foi aprovado pelo Musical Cultural. Aí o amigo escritor falou assim, mas o que é que você vai fazer em Teresina? Teresina é Nordeste, é um lugar muito quente, lá distante, capital do Piauí. O que é que você vai fazer lá em Teresina? Lá não tem nada. Eu digo, tem gente lá, eu quero conhecer as pessoas. E aí me deparo com vários poetas, eu poderia citar vários. Estou dizendo isso porque esse Quebras gerou um site chamado quebras.com.br, que lá você encontra várias entrevistas que eu fiz com
os artigos, os escritores, poetas que eu fui encontrando pelo caminho. Ninguém cala um poeta, ninguém cala um poeta. Eu cheguei em lugares em que não existe um mercado editorial nenhum, uma dificuldade para publicar o livro. Em Macapá, capital do Amapá, uma cidade, uma capital da Macapá, tem muito grupo de poesia falada. Aí eu perguntei, por que tanto grupo de poesia falada? Isso é uma maneira de a gente publicar, porque a gente não tem como publicar em papel, a gente fala, torna público na fala. Ninguém cala um poeta, e é a coisa mais linda do mundo. Para citar um poeta que você me pediu, tem um poeta de extrema grandeza, um dos grandes poetas brasileiros, mora em Belém do Pará, é conhecido em Belém do Pará, tem livros traduzidos para o inglês e para o espanhol, e ninguém conhece no Brasil. Ele se chama Antônio Moura. É um poeta de uma grandeza, uma poeta que fala daqueles rios de Belém, de uma propriedade. E esse poeta eu conheci graças a esse projeto. Então eu citaria o nome dele, mas citaria todos os outros que estão nesse site. Através da Sala das Letras, a gente também acaba recebendo, tendo contato com muita coisa de todos os lugares do Brasil, né? E tem muita coisa boa, é incrível, é uma produção muito variada e muito interessante. Agora, para citar aqui alguma coisa diferente, acho que a gente podia falar de crônica, né? Que é um gênero tipicamente brasileiro, né? E a crônica literária, né? E a gente teve grandes cronistas, né? O Rubem Braga, Drummond fez crônicas maravilhosas, né? E hoje a gente tem autores mais velhos, como Humberto Werneck, Ivan Ângelo, que estão fazendo crônicas, é o mais fino da literatura possível, né? E também há uma onda aí de novos cronistas que estão tentando achar um espaço, porque a crônica é muito difícil porque ela precisa ser publicada, é uma coisa efêmera, né? Não é um texto imediato e precisa de espaço, né? Então falta espaço para a crônica, né? Mas é uma luta, né? Uma luta para ser lido, né? Que todo mundo enfrenta. Tem um jovem cronista que chama Guilherme Tauil, que é muito bom também. Guilherme Tauil. Só para lembrar que o Antônio Moura tem mais de 50 anos, 50 e poucos anos, só para contextualizar. Esse poeta Antônio Moura tem quase 55 por aí. Ultimamente eu estou bem impressionada pela obra de uma autora mineira, mas mora na Bahia. O nome dela é Ana Maria Gonçalves. O livro dela foi bem traduzido para vários lugares, eu acho que é meio fácil achar. Chama Um Defeito de Cor, que é o livro principal dela. Tem quase 1000 páginas. É uma odisseia de uma personagem que sai da África para ser escravizada no Brasil. E no Brasil a gente tem muita carência de historiografia em relação à escravidão. A gente não fala sobre isso, né? Na historiografia oficial, nas escolas, a gente tem 6 meses sobre a Grécia, mas a gente não tem nada sobre a escravidão no Brasil. E esse livro, a autora, ela ficou 7 anos pesquisando na Bahia, na ilha de Itaparica, em Salvador. Então é um romance, além de ser um romance delicioso, ela tem um jeito de narrar muito único, assim. Além de ser delicioso, é um documento histórico muito importante, eu acho. Eu acho que hoje em dia no Brasil a gente está discutindo muito a questão do racismo e tardiamente discutindo isso. Mas é um livro que eu acho que hoje em dia todo mundo devia ler, assim, Um Defeito de Cor. Nessa última manifestação, eu abro o Facebook, tem uma foto de um casal com a camisa da seleção brasileira e atrás uma empregada negra empurrando um carrinho de bebê com 2 crianças com camiseta da seleção brasileira também, uma empregada uniformizada, uma coisa absurda, é a continuação da escravidão, é a continuação da escravidão hoje, isso. É triste demais, a gente fecha correndo essas coisas porque não dá, né, a gente tem medo muito de perder essas conquistas sociais, e aqui não tem partido mesmo não, como você falou, não tem partido. O meu partido é o partido da agonia, é o partido da liberdade. Eu acho que
se fala muito, nessas manifestações eles falam muito da questão assim, precisamos estreitar nosso relacionamento com os Estados Unidos, chega de falar com os latinos, chega de falar com os cubanos, chega de falar com a África. O discurso é este o discurso. E recentemente os direitos das empregadas domésticas, que não tinham direito nenhum, esses direitos foram revistos por esse governo. E aí é onde dói no bolso dessa classe que vai às ruas, que tiveram que pagar suas babás e suas empregadas. Então, enfim. E essa oposição reacionária está tentando, é uma coisa tão absurda isso que não dá para nem acreditar, mudar o conceito de trabalho escravo, como se fosse possível mudar o conceito de trabalho escravo. Então a jornada exaustiva, que não seja mais considerado trabalho escravo, porque trabalha 20 horas. 20 horas e não, tudo bem, está sendo pago para isso. Inclusive a minha mulher aqui, ela trabalha exatamente com isso, e se alguém tiver alguma dúvida pode falar com ela, que ela sabe tudo. Perguntas? Um instantinho, só a pergunta, vai levar o microfone para você. Obrigada. Não, é só para elaborar um pouquinho nesse aspecto que você falou de escravo. Obviamente que há uma distância muito grande entre o trabalho escravo e o trabalho de um empregado doméstico. Depende. Mas está regulado agora, né? Quer dizer, eu acredito que tenha muita gente que ainda seja explorada e tudo mais, mas existe agora uma regulamentação, existe pagamento, existe, enfim, o número de horas, a jornada de trabalho e tudo mais. Então isso foi uma grande conquista, com certeza. Mas eu acho que não dá para dizer que isso é trabalho escravo. Certo? Eu acho que depende muito da situação, né? O que tá regulamentado, não, é claro, né? Mas o que não deixa de ser uma vergonha uma família levar uma empregada negra uniformizada numa manifestação, enquanto eles estão uniformizados de seleção brasileira. Você está dizendo que ela não teria talvez nem o direito de vestir uma camisa verde e amarela se ela quisesse? Porque aquela situação, porque ela com certeza não, ela está com uniformizada. outro uniforme, né? Ela tem um outro uniforme. A imagem foi muito forte, né? Circulou muito na internet. Por isso é que se tornou viral, não é? É porque realmente tratava-se de em princípio as pessoas vão a uma manifestação porque querem ir à manifestação. Exatamente. Porque não era o caso daquela. É esse o ponto. Empurrar